Então, meus amigos, bem-vindos todos. Já combinamos tudo direitinho. Hoje é dia de 11 de agosto, de nós estarmos fazendo a retomada do estudo, um pequeno treinamento prático, e nós vamos, então, nos ocupar dessa forma. Lembrem-se da apostila, já foi colocada a sugestão, se não me engano, página 187, mas antes vamos nos preparar melhor e eu vou solicitando a Luciana que ela possa escolher duas músicas para nós. E no final ela vai também fazer o mesmo. Combinado? Então vamos em frente. Lu, por favor. Ontem um menino que brincava me falou que o hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Pois ontem um menino que brincava me falou que o hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Jesus, luz do princípio, repousa em tuas mãos o destino do mundo. Com tua verdade pura, o Evangelho é o caminho da luz, da ressurreição, da justiça e do amor. Todas as coisas humanas vão passar, modificar. Tu que és a luz da vida, permanecerás. Jesus, luz do princípio, repousa em tuas mãos o destino do mundo. Com tua verdade
verdade pura. O Evangelho é o caminho da luz, da ressurreição, da justiça e do amor. Todas as coisas humanas vão passar, modificar. Tu que és a luz da vida, permanecerá. Muito bem, Luciana. Muito obrigado. Muito bem. Boas-vindas aos que entraram agora há pouco. Vamos, então, realizar uma breve oração para nos prepararmos ainda melhor para esse encontro que é para estudo e treinamento, mas que também, por sermos irmãos e amigos, uma nova oportunidade de que, na presença de todos os amigos espirituais, aqueles mais próximos a cada um, aqueles ligados a todos, que nós, durante este pequeno período de tempo, estejamos muito bem sintonizados com os nossos irmãos das esferas mais belas, mais iluminadas do mundo espiritual, com vistas a uma doação, lembrando de que somos filhos de Deus e, uma vez encarnados, temos no corpo físico um verdadeiro tesouro fluídico, composto pelas nossas moléculas sãs, nosso fluido vital, e que, pensando em ajudar o próximo, nós queremos doar tudo que seja mais útil, benéfico, diretamente nas mãos dos mensageiros de Jesus, que vão ajudar os doentes e sofredores espalhados pelo mundo inteiro, com critérios que eles conhecem muito melhor do que nós. Que tenhamos toda a boa vontade, todo o desejo de contribuirmos para que tanto sofrimento possa ser amenizado pelas providências do alto. E eles abençoem a nossa reunião e o estudo de hoje seja bem proveitoso. Muito obrigado, queridos amigos espirituais. Muito obrigado a todos que já estão presentes. E desse modo vamos abrindo o nosso encontro de estudo de hoje. Muito obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, então vamos para a apostila. Eu estou aqui procurando por ela. Ai, ai. Achei. Muito bem, como vocês notam, nós estamos na página 187. Qual é o título? Título novo: Atendimento aos espíritos que sofrem. Lembrando logo e mais uma vez, não é? O principal objetivo de reuniões mediúnicas simples, em que todos nós aqui
podemos participar em vista das condições do mundo, né? Que são reuniões mediúnicas de assistência aos desencarnados. Então, vejamos, espíritos que sofrem algo que é tão típico no nosso mundo. Os espíritos necessitados de auxílio integram uma vasta categoria de enfermos portadores de diferentes graus de sofrimento, que inclui desde os que ignoram a própria desencarnação até os perseguidores, obsessores de encarnados e ou de desencarnados. Isso é algo curioso, não é? Porque quando se fala em obsessão, em geral se pensa na ação persistente de desencarnados quanto à vida dos encarnados, e geralmente de uma maneira velada, oculta. Mas o drama da obsessão, que é um flagelo importantíssimo na humanidade, o mais importante de todos, nós temos obsessões de desencarnados para desencarnados. Nós temos de encarnados para encarnados. Sim. E nós temos também o contrário, que ninguém lembra, mas que vale a pena lembrar de novo, de encarnados para desencarnados. Então, vamos pensando, não é, nesse contexto todo, mas claro que nas reuniões mediúnicas que os espíritas normalmente participam, a coisa é mesmo para cuidar dos desencarnados que estão atuando e causando alguma interferência, não é? Algum prejuízo para quanto aos encarnados no dia a dia. Muito bem, então vejamos. Entre os dois extremos, há enorme diversidade de carência espiritual, indicando por si só que cada atendimento deve ser considerado específico, ainda que apresente pontos semelhantes ou comuns. Devemos considerar também que nem todos os espíritos necessitados vão se manifestar mediunicamente, mas apenas alguns, aqueles que previamente foram selecionados pela direção espiritual da reunião e que atuarão, de certa forma, como representantes das diferentes categorias de sofrimento. Em geral, sabe-se que os sofredores apresentam uma necessidade intrínseca de desabafar, expondo a sua dor, que pode ser expressa das mais variadas formas: tristeza, amargura, mágoa, lamentos, ironia, ameaças, desejo de vingança e etc. A regra é ouvi-los com gentileza e atenção, pois, se o desabafo configura, de um lado, uma espécie de catarse que produz alívio, de outro, fornece ao médium, ao doutrinador e demais integrantes do grupo mediúnico os elementos para auxiliar com acerto. O desabafo, contudo, não deve descambar para o desequilíbrio que pode desarmonizar o grupo e até inviabilizar a comunicação. Assim, permitindo, desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas, considerando, porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas de tempo. E ali nós poderíamos colocar
bom senso, nada além disso. Atender espíritos que sofrem à luz dos preceitos evangélicos e espíritas é tarefa de todos os participantes da reunião mediúnica, mas o médium psicofônico e o dialogador, claro, se destacam no contexto do atendimento, porque enquanto o primeiro permite que os circunstantes ouçam e amparem a dor do espírito comunicante, o segundo é encarregado de emitir a palavra fraterna em nome do grupo. De forma brilhante e ao mesmo tempo simples, o amigo espiritual José Xavier nos ensina como atender espíritos que sofrem por meio de mensagem incluída no livro Instruções Psicofônicas, através de Francisco Cândido Xavier. Vejamos, no trato com os nossos irmãos desequilibrados, é preciso afinar a nossa boa vontade à condição em que se encontram para falar-lhes com o proveito devido. Não são eles que têm que se ajustar a nós, integrantes todos do grupo mediúnico. Nós é que temos que ser acolhedores e gentis e receptivos para, através da escuta inicial, termos uma ideia que eles, cada um deles, nos trazem, para que nós dialoguemos, procurando atender as carências, as deficiências, os desajustes, os desequilíbrios e tudo mais, com uma ideia de um auxílio através da caridade. Então, a escuta e o diálogo que se estabeleça para que cada entidade, cada espírito receba tudo de melhor, não só pela palavra do dialogador ou dela, mas enquanto esse trabalho é feito, como vimos da outra vez, num capítulo importantíssimo que foi o anterior. A espiritualidade também, através de todo tipo de magnetismo útil, eles estejam operando para os sofredores algo que é extraordinário a beneficiá-los todos e resgatá-los. E depois do diálogo, eles serem, por nós e pela espiritualidade, encaminhados para lugares de tratamento, de repouso, mas já lugares completamente melhores do que aqueles onde cada espírito desses pudesse ter estado até então, por pouco ou muitas vezes por bastante tempo. Pois bem, vocês não desconhecem que cada criatura humana vive com as ideias a que se afeiçoa. Mesmo entre vocês, não é difícil observar mendigos esfarrapados que por dentro se acreditam fidalgos e pessoas bem-nascidas, conservando a humildade real no coração entre o amor ao próximo e a submissão a Deus. Ou seja, há todo um espectro de possibilidades dentro do nível de espíritos, que são níveis variados, aliás, que compõem a humanidade carente, aflita e necessitada do nosso mundo. E a reunião mediúnica, ela pode ter outros objetivos, mas ela é importantemente para esse socorro, esse resgate, esse auxílio.
E é como fazermos isto que nós vamos estudando, lendo, buscando os conteúdos doutrinários espíritas, por causa da experiência daqueles que vieram muito antes de nós e foram como que gerando a experiência que nós também, aos poucos, vamos também desenvolvendo. Então, mesmo, voltando, mesmo entre vocês não é difícil observar mendigos esfarrapados que por dentro se acreditam fidalgos e pessoas bem-nascidas, conservando a humildade real no coração entre o amor ao próximo e a submissão a Deus. Aqui, na esfera em que a experiência terrestre continua a si mesma, no mundo espiritual, portanto, os problemas dessa ordem apenas se alongam. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas ignorando a transição da morte. Vivem por muito tempo estagnados em tremenda ilusão. Sentem-se donos de recursos que perderam de há muito e tiranos de afeições que já se distanciaram irremediavelmente do trecho do caminho em que se paralisaram a própria visão. Sentem-se vivos, tão vivos como na época em que se embebedaram de mentira, fascinação e poder. O tempo e a vida correm para diante por fora deles, mas por dentro imobilizaram a própria alma na fixação mental de imagens e interesses que não mais existem senão no mundo estreito desses infelizes irmãos. Querem apreço, consideração, apoio, carinho. Não pedimos a vocês estimular-lhes a fantasia, contudo, lembramos a necessidade de nossa tolerância para que lhes possamos contornar com êxito as complicações e labirintos, dando-lhes ao mesmo tempo ideias novas com que empreendam a própria recuperação. Figuremo-los como prisioneiros, cuja miséria não nos deve sugerir escárnio ou indiferença, mas sim auxílio deliberado e constante para que se ajudem. Cultivemos, assim, a conversação com os desencarnados sofredores, sem curiosidade maligna, ouvindo-os com serenidade e paciência. Não nos esqueçamos de que somente a simpatia fraternal pode garantir a obra divina do amor. Em verdade, é também uma transferência, uma doação através da escolha de bons sentimentos, de bons pensamentos, boas irradiações, em benefício de todos eles, um por um. Muitas vezes, a favor de um que esteja se comunicando formalmente, mas pensando como na apostila já se viu antes, aqueles que também estão sendo trazidos pelos benfeitores para que escutem a preleção, para que se beneficiem da corrente magnética, fluídica, composta pelos trabalhadores, por exemplo, em torno de uma mesa mediúnica. A prece, o passe, o silêncio respeitoso, enquanto o espírito está se comunicando,
e iniciando ou mantendo um diálogo com aquele ou aquela encarregados disso. E vocês podem imaginar, não é, pelos dramas que o mundo experimenta hoje, no campo de todas as doenças clínicas, biológicas, doenças ou transtornos mentais, problemas morais de todo tipo, em função desses transtornos, das consequências da violência, da maldade, de tudo que impera no Brasil e no mundo, com tanto sofrimento, o quanto nós vamos precisar de muitas reencarnações, de muitas vidas dedicadas a esse trabalho, para podermos ajudar as vítimas que estão surgindo na atualidade e que vão requerer o esforço de milhares e milhares de trabalhadores de boa vontade nessa seara, nas reuniões mediúnicas de futuras décadas e futuros séculos. Quem sabe, futuros milênios. Então, essa lembrança, eu penso que ela pode ser oportuna, porque ajuda a que nós valorizemos todo o conhecimento espírita, toda vivência, todo o trabalho na área da mediunidade e, sobretudo, aqui, nessas questões do acolhimento de entidades que já começaram a sofrer há muito tempo atrás, que não haviam sido atendidas antes e estão sendo beneficiadas agora, mas que viveram seus dramas há muito tempo atrás e só agora nós temos recursos na área mediúnica para ajudá-los. Se não tivéssemos, toda essa estagnação, ela se prolongaria ainda mais. Então, o trabalho é imenso no sentido do quanto nós teremos que nos dedicar de agora para o futuro. Então, o conhecimento do que nós estamos vendo nas apostilas nas últimas semanas, nos últimos capítulos, tudo isso é formação, tudo isso é capacitação. E, de um modo geral, com aquilo que nós temos a oferecer. E é preparação para o futuro. Podendo nós lembrarmos que o principal ainda está por vir. Nós nem fazemos ideia do empenho que ainda será exigido dos trabalhadores de boa vontade, espíritas, sobretudo, através desta forma de caridade desinteressada e anônima que pode se realizar em reuniões mediúnicas em que só aquele grupo de trabalhadores vai ter ciência a respeito. Muito bem, ou seja, todo aprendizado nesta encarnação quanto a essas questões, nós vamos levar para o futuro. É patrimônio para a realização desse trabalho a que todos nós somos convidados. Muito bem. Há espíritos sofredores que demonstram manter fortes vinculações às sensações do plano físico, à vida que tiveram, às pessoas que amaram, às doenças de que padeciam, na última encarnação, sobretudo. Alguns desses espíritos podem apresentar ideias fixas,
criando ideoplastias que prolongam ou agravam o estado de sofrimento, fazendo-os abstrair a realidade em que se encontram. É comum encontrar em tais espíritos mutilações ou deformidades perispirituais em razão do monoideísmo. Na obra Os Mensageiros, localizamos a história de uma entidade que, ao se manifestar na sessão mediúnica, apresentava os estigmas de uma doença, o tracoma, infecção bacteriana crônica da conjuntiva, pálpebra e córnea, que muito lhe afligiu durante a existência física e que, mesmo após a desencarnação, ainda sofria os efeitos da enfermidade. Em situações semelhantes, é preciso auxiliá-los com tato e paciência, esclarecendo-os de que a desencarnação, reencarnação, são ocorrências naturais da vida e que as doenças e sensações precisam ser equacionadas, pois estavam vinculadas ao corpo físico. Mas todo cuidado é pouco, pois nem sempre o espírito entende que está desencarnado. A ciência dessa situação precisa ser utilizada com muito bom senso, a fim de não desestruturar o psiquismo do comunicante. Às vezes é melhor realmente não informar que ele já não possui um corpo físico. Então, sempre com muito tato, sempre avaliando a condição de cada espírito e se eximindo de provocar qualquer perturbação ao se revelar algo que a criatura antes desconhecia. Cada caso é um caso aqui também, como na medicina, de um modo geral. Aqui uma observação técnica. Se ele fala do tracoma, talvez o autor não tenha considerado que qualquer doença física, ela, óbvio, acometeu o corpo físico e, às vezes, a pessoa desencarna com aquela questão. Seja uma neoplasia, uma doença degenerativa, sistêmica, ou um transtorno mental mais grave. E aí o que acontece? Esse problema físico, ele acontece no corpo, mas ele tem origem espiritual, no corpo astral. O tracoma, ele pode ter uma causa infecciosa, biológica, atingindo o corpo. Mas muitas vezes aquele olho, direito ou esquerdo, ele já é adoecido no corpo astral. E é essa fragilidade que o ser humano traz de outras vidas, que permanece durante a erraticidade, quando reencarna numa altura da vida, aquele órgão é mais frágil e ele adoece. Então, quando alguém é visto enfermo no corpo perispiritual, não quer dizer que seja apenas uma reminiscência do que sofreu na última encarnação. Então, é sempre importante a verificação por parte da equipe, especialmente dos dialogadores e dos médiuns de apoio, da condição de cada entidade se manifestando. Às vezes, a própria entidade, numa altura do diálogo, fala o que o dialogador não enxerga porque não tem evidência, ou ela.
E aí você vai partir para ajudá-lo naquele aspecto. Pode ser uma questão de uma doença antiga, pode ser um resultado do trauma, em função de guerra, de explosão, de uma ferida auto-infligida numa tentativa de suicídio. Então, essa é uma preocupação que todo dialogador deve ter quanto à integridade do perispírito, especialmente, como sabemos, do chamado corpo astral, que é o que tem a forma humana. Outra lembrança que cabe nesse parágrafo é a ideia de que o perispírito, por exemplo, de um desencarnado que sofreu um drama ou outro, ele é altamente sensível, mais sensível do que o corpo físico. Por isso que é muito comum que o espírito manifestante mostre sensações, dificuldades, resultado de dramas que tenha vivido recentemente, sobretudo na última existência. Muito bem. Os trabalhadores da mediunidade devem ficar atentos à manifestação de certos espíritos mentirosos e levianos que costumam semear discórdia e desuniões entre os participantes da reunião, porque, em geral, são hábeis manipuladores de ideias e de sentimentos. Esses espíritos são mais frequentes às reuniões mediúnicas do que se imagina. Sobre tais entidades, Allan Kardec comenta a respeito. São espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Isso também pode ser chamado de mistificadores. E o médium não tem obrigação de ter uma ideia exata dessa maneira do espírito agir e se apresentar. Em geral, quando a equipe é preparada, isso vem à tona, mais cedo ou mais tarde, não é? Haja vista o período de vivência de cada equipe. Mas esse é um alerta para nós. Não é coisa para todo dia, mas como pode acontecer, o melhor é que o grupo perceba isto e, enquanto o processo está acontecendo, perdão, haja um contorno, não é, de que a situação seja bem administrada, para que tudo evolua bem, não é? Muito bem. Nós vamos fazer assim, vou ler mais um pouquinho e depois vamos para a segunda parte. A respeito dos mistificadores do plano espiritual, o codificador esclarece. São eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque, procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido
às suas pretensões. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos, até pela vibração. O médium percebe, e se os dialogadores têm essa condição, eles também percebem, por uma falha, por um tropeço, por um indício de que aquela comunicação tem algo que não é bem verdadeiro. E aí ele vai trabalhando para que as coisas se esclareçam. Daqui a pouco, o espírito cai na gargalhada, zombando daquele que estava tentando ajudá-lo, né? Então, a partir dali, a conduta muda para que haja o devido enfrentamento, o devido auxílio a qualquer um desses espíritos. Pois bem, há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Em seguida, o codificador do Espiritismo conclui incisivamente: repeli sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quando ele fala repelir sem piedade, é no sentido de não se aceitar, mas na medida em que A, B ou C são como que identificados, descobertos, ainda assim cabe ao dialogador usar os recursos para que esse espírito que mistificava, ainda assim ele seja, depois de reconhecido, ajudado pelo diálogo e, às vezes, com mecanismos contido, porque há, muitas vezes, uma rebeldia. Então, eles precisam ser contidos. E os guardiões da equipe saberão guardá-lo e levá-lo para um lugar onde eles não continuarão mais como obsessores de pessoas, de grupos, de casas ou instituições, que seria a pretensão deles, ou de um ou de outro, nesse sentido. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Uma coisa é rejeitar o erro e o absurdo, mas nunca rejeitando qualquer irmão que tenha se passado por quem ele de verdade não é. Ele merece, ou ela, a mesma atenção, o mesmo cuidado e o melhor encaminhamento. Por quê? Por tudo. E também porque se deu a oportunidade desses espíritos, cada um ser ou serem ajudados. Nós não temos que deixá-los livres, soltos, para continuarem fazendo algo semelhante. É preciso contê-los, encaminhá-los, para que eles sejam tratados mais adiante, se já não foram num primeiro acolhimento este.
Então, vamos ficando por aqui hoje, nessa altura, e vamos nos preparando para um pequeno exercício de psicografia, vidência, concentração. E aí, na semana que vem, se tudo correr bem, nós vamos ver as questões, as dúvidas, tanto do último estudo, lá de 2 semanas atrás, que foi um estudo bem importante, como também o de hoje e o da próxima semana. Combinado? Então, nós vamos nos preparando para esse novo momento com muita boa expectativa e vamos, como que lembrando das folhas de papel, caneta, lápis. Quem gosta de desenhar, lápis de cor ou algo parecido. E vamos aproveitar esse momento da reunião, mantendo o nosso desejo de sermos úteis a todo tipo de ajuda que a espiritualidade nossa, que não é nossa, é de todos, possa continuar realizando na noite de hoje. Então, nós vamos retomando a oração e um vínculo mais estreito com nossos irmãos queridos. Lembrando que tanto podemos escrever algo a partir de uma inspiração de um bom espírito, como também algo relacionado a algum espírito necessitado e à guisa de treinamento. Os nossos irmãos maiores tragam para estarem do nosso lado, passando para a nossa consciência e nós no papel aquilo que são os sentimentos deles, os questionamentos, as aflições. Nós não precisamos selecionar que estejamos apenas nos sintonizando com espíritos mais preparados. Tá bem? Então, nós vamos nos colocando à disposição, vamos silenciando as nossas próprias mentes, segurando canetas ou lápis, fechando os olhos e procurando esvaziar a nossa cabecinha de ideias e pensamentos comuns, habitualmente nossos, para que nos entreguemos a quem possa ter sido trazido para perto para uma sintonia mediúnica. Agradecendo aos benfeitores, vamos abrindo esse novo momento. Muito obrigado e que assim seja. Boa noite, vamos retomando, vamos como que suspendendo, não é? Como se diz, a nossa concentração aos pouquinhos e vamos ver aquilo que eventualmente cada um pôde trazer através da sua sensibilidade. Estão todos bem? Estou aqui tentando abrir para vê-los todos juntos. Alguém gostaria de comentar, trazer alguma coisa que foi por si
escrita na noite de hoje? Quem gostaria? Posso? Sim, senhora, dona Adelina. Esta noite apareceu, ainda está aqui, uma irmã vestida de hábito de freira, mas com rosas, portanto, em suas mãos. E depois, portanto, recebi três mensagens. Portanto, são somente duas frases, digamos assim. Deixa-me só ver se consigo. Tenham paciência comigo que os meus olhos hoje também não estão muito bem. Em cada lágrima compassiva, haja sempre uma gota de esperança para se misturar com o fluido vivificante do amor. Portanto, diz-nos Isabel, rosas divinas de amor recaiam sobre todos, perfumando o sofrimento e sublimando em voos transcendentais rumo ao alto. E depois apareceu outra irmãzinha que se sentou ao meu lado e comunicou a seguinte mensagem, que é uma advertência a todos nós médiums. Ela diz: vim aqui trazida pelos espíritos de luz que vos circundam e orientam para dar o meu modesto testemunho. Não obstante eu ter estado em tratamentos nas salas de um hospital sideral, recebendo o melhor atendimento amoroso e proveitoso possível, eu confesso aqui a minha fragilidade, o meu medo e temor que não consiga, desta vez, mais uma vez, levar a cabo nova tarefa nos meandros da mediunidade. Pois na minha última baixada à carne, trouxe comigo a tarefa resgatadora da mediunidade para a colocar ao serviço do meu irmão no âmbito da cura. Dotada de evidência também, deixei-me emaranhar nos labirintos sedutores do pecúlio e do poder, vendendo ao mais alto preço os meus serviços falsos e falsificadores de curas impossíveis e adivinhações convenientes. Depressa acumulei riqueza material, mas de súbito a minha saúde física e mental se degradou e o desencarne piedoso se deu antes do previsto. Retirada prematuramente pelos espíritos bondosos do Senhor, a título preventivo de maiores e profundos descalabros. Hoje estou em processo recuperativo, mas confesso que o medo de falhar de novo me atormenta. Mas a esperança que Jesus nos legou abre uma brecha na parede do temor, por onde brilha a promessa de um porvir brilhante, cheio desse sol que nos acalenta a alma, o amor divino e redentor. Não façam, médiuns queridos, o que eu fiz, não desperdicem a vossa bendita oportunidade de servir. Convosco rumo ao alto, com esperança e com Jesus. Emília Pedrosa. Emília Pedrosa. Pedrosa. Não sei.
Lembra sobrenome português, né? É, Lembra. é, é. Tá bom, muito importante, dona Adelina. Bela Obrigada. mensagem, belo testemunho da dona Emília. Então, depois corrija qualquer aspecto e coloque lá no Telegram para que todo mundo possa reler. É um alerta para todo mundo, para nós, para cada um de nós. E nós agradecemos a Emília que tenha vindo. A entidade das rosas era mesmo Isabel, irmã É, Isabel. Isabel, Isabel. Isabel, graças a Deus. Arrepio-me toda, sim, sim. Muito Ela, bem. ela está sempre presente, ela vem muitas vezes, não é? E às vezes vem outro irmão que a gente também conhece, vem, está sempre em nosso redor, graças a Deus. Graças a Deus, sempre bem-vinda e nos ajudando. Muito bem. E alguém mais escreveu qualquer coisa? Por favor, Luciana, Sim. por favor. Quando o medo assolar o coração, lembre-se do tanto de investimento e treinamento lhe foi oferecido desde a mais tenra idade. Há para cada trabalhador da mediunidade um planejamento detalhado que faz, pela misericórdia divina, a composição de equipe de trabalho, sendo claramente destinado um líder que dará o norte a partir da rota traçada. Queira, então, o médium sensato observar ao seu redor tudo o que lhe é oferecido e facilitado, apesar dos entraves e dificuldades naturais deste mistério. O médium é sempre um detentor de potenciais inimagináveis para a conquista de progresso pessoal e coletivo. A cada disposição, a afinação com o diapasão do mais alto, a cada disposição, há a afinação com o diapasão do mais alto, se a boa vontade vier com verdadeira intenção de servir. O serviço é o divino compromisso. Milhares de conexões nervosas existem em cooperação com entidades diversas, como fios condutores de pensamentos outros que, no tempo certo, aproximarão em condições de cuidado mútuo pelo transe acordado nesta ou naquela característica possível para o momento. Não desertais desta condição em profícuo despertar. A cada um segundo suas obras, e se há vontade sincera, a capacitação será cada vez mais evidente para conquistar maior flexibilidade de atuação mediúnica. Isso facilitará o cumprimento de obra planejada há tempos e tempos. Sigamos com Jesus. José. Muito bem. Obrigado, Luciana. Depois também passa lá para o Telegram quando puder, tá? Por favor. Estão todos bem? Alguém mais teve alguma evidência, percebeu alguma entidade, eventualmente tenha esboçado pelo menos algum texto? Fique à vontade. Estamos todos em treinamento. Tudo é bom, tudo é positivo. Tá bom. Então, vamos nos preparando. Eu vou pedir, então, à Luciana para cantar mais duas músicas. E nós vamos acompanhando e doando o nosso melhor enquanto ela canta nas mãos dos nossos amigos espirituais. Hoje é 11 de julho e é um dia
que muitos lembram a desencarnação de Clara de Assis. Ela... De agosto, 11 de agosto. Muito bem, Paulo. Ela desencarnou em 1253. Isso tem aí mais de 770 anos. E não custa nós agradecermos a ela toda a sua luz, toda a sua caridade ao lado de nosso irmão Francisco. E apenas para vocês terem uma ideia, é possível que ela esteja atualmente reencarnada no Brasil. Possibilidade. Seja como for, é um espírito sempre missionário, né? E é algo que esse mundo tanto precisa, a luz dos bons espíritos. Então, 772 anos. É isso, Luciana, agora é contigo. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dado o pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Oh, Senhor, eis-nos aqui. Queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome além do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Oh, Senhor, inspiração
nossas vidas. Mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, faze brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos. Estão todos se sentindo bem? Então, graças a Deus. Olha, eu me lembrei que na segunda-feira que vem eu vou estar à noite nos Estados Unidos a trabalho. Eu devo viajar no domingo à noite e na segunda à noite vai ser a primeira palestra. Então, eu não vou poder estar na reunião normalmente, mas eu vou ver direitinho, porque a palestra é lá num centro espírita chamado Peace and Knowledge, em Orlando, na Flórida. E ela geralmente acontece às 7 da noite, às 8 de lá. Isso significa de 8 às 9 daqui. E aí eu posso enviar para vocês, quem sabe, não é? O link dessa palestra online, que o tema escolhido foi Inteligência Artificial e Espiritualidade. Então, quem quiser pode nos acompanhar ou pode buscar algum outro tema que seja interessante, não é? Para cada um. Mas também é uma forma de estarmos juntos de novo, não é? Numa atividade com todo mundo participando. Tá bem? Então, queridos, uma boa semana, um bom descanso, e nos vemos em breve, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, boa noite para todos.